O Shiki-Fujin, também conhecido como Jutsu de Selamento do Ceifeiro da Morte, é certamente um dos jutsus proibidos mais poderosos e eficazes de todo o mundo ninja. Isso porque, em troca de sua própria vida, o usuário dessa técnica pode selar não só a alma de qualquer ser humano, como também até mesmo a alma de bijus. E devido ao fato desse ser um jutsu secreto do clã Uzumaki, que foi utilizado por vários ninjas lendários, no vídeo de hoje nós falaremos sobre todos os ninjas que dominam o Shiki-Fujin. Até porque, embora essa técnica secreta tenha sido utilizada pelo Hiruzen, pelo Minato e pelo Orochimaru, por ter sido criada lá no início da Era Ninja, certamente existiu mais alguns shinobis poderosos que também dominavam essa técnica. Então, sem mais delongas, eu sou o Camus, sejam todos muito bem-vindos aqui no Radar, já deixa o seu like e bora pra esse vídeo! Bom, sendo esse um jutsu de selamento que foi criado há muito tempo atrás pelo clã Uzumaki antes deles serem exterminados, inclusive foi exatamente por ter posse de jutsus de selamento tão poderosos quanto esse que as nações vizinhas no passado se juntaram para acabar com o clã Uzumaki, tendo em vista a época que esse jutsu foi criado, podemos afirmar que ninjas como a Ashina Uzumaki e também a Mito Uzumaki dominavam o Shiki-Fujin. Isso porque a Ashina foi o líder do clã Uzumaki durante a fase de fundação da Vila da Folha, e era reconhecido como um grande usuário de Fuinjutsu, tanto que, conforme vimos no anime, a Ashina se mostrou habilidoso o suficiente com jutsus de selamento para conseguir selar um animal gigante com certa facilidade. Então, é certo afirmar que ele domina o Jutsu Ceifeiro da Morte, e eu não descarto a hipótese até mesmo dele ter sido o grande criador dessa técnica, mas enfim. Já no caso da Mito, bom, Mito Uzumaki, além de ter sido uma das poucas sobreviventes do massacre do clã Uzumaki, ela também é a esposa do Hashirama, que levou vários jutsus de selamento bem interessantes para a Vila da Folha. Inclusive, foi a Mito Uzumaki a primeira Jinchuriki conhecida no mundo ninja, sendo capaz de selar a raposa de 9 caudas dentro dela mesma sozinha, utilizando um de seus jutsus de selamento. Sendo assim, por ser uma especialista em jutsus de selamento e fazer parte do clã Uzumaki, é muito provável que a Mito também dominava o Shiki-Fujin. Saindo agora do clã Uzumaki, tendo em vista que ninjas como o terceiro Hokage e o quarto Hokage tinham domínio do Shiki-Fujin, é aceitável considerar que ninjas como Hashirama Senju e Tobirama também tinham domínio dessa técnica secreta. Até porque Hashirama, além de ser um aliado do Ashina Uzumaki e marido da Mito, era conhecido por ser um bom usuário de jutsus de selamento e Bukijutsu, então é bem provável que ele dominasse o Shiki-Fujin. E no caso do Tobirama, por ser um gênio das artes ninjas e criador de várias técnicas tão poderosas quanto o próprio Shiki-Fujin, como é o caso do Edo Tensei e também o Hiraishin, dominar um jutsu como o Ceifeiro da Morte certamente não seria uma dificuldade muito grande para Tobirama. Agora, saindo do campo imaginário e falando de ninjas que de fato mostraram o uso do Shiki-Fujin, o primeiro ninja que vimos utilizar essa técnica foi o Hiruzen, mas de forma cronológica, o primeiro shinobi que utilizou esse jutsu secreto foi Minato Namikaze. Utilizando esse jutsu para conter ninguém menos que a raposa de 9 caudas em seu ataque à Vila da Folha, lutando contra Biju junto com a sua esposa, Kushina Uzumaki, é bem provável que o Minato tenha aprendido o jutsu do Ceifador da Morte com a sua esposa, Kushina, até porque Kushina, além de ser uma kunoichi de nível Chunin que fazia parte do clã Uzumaki, era também conhecida por ser muito boa em jutsus de selamento. Então, lutando contra Kurama, mesmo muito debilitada, Kushina utiliza outro jutsu de selamento secreto dos Uzumaki, o jutsu Correntes Adamantinas, para que assim ela pudesse imobilizar a Biju, sugerindo selar a Kurama de volta dentro dela e morrer junto com a Biju. No entanto, influenciado pela história do garoto da profecia contado por Jiraiya, Minato sugere selar a raposa de 9 caudas dentro do Naruto, convencido que no futuro Naruto salvaria o mundo ninja graças a esse poder. Então, sem muitas opções perante a situação, Minato invoca o Shinigami do Shiki-Fujin e inicia o ritual de selamento contra a raposa de 9 caudas, selando primeiramente metade do chakra da Biju dentro dele através do Ceifador da Morte e em seguida, mesmo estando muito ferido, utilizando suas últimas reservas de chakra, Minato realiza o jutsu de selamento dos 8 trigramas para que assim ele pudesse selar o restante do chakra da Kyuubi dentro de seu filho Naruto, dessa forma salvando a Vila da Folha, fazendo de seu filho um Jinchuriki e morrendo junto à sua esposa de forma heróica. Inclusive, vale citar que, por ter selado Kurama dentro dele mesmo através do Shiki-Fujin, quando Minato volta como Edo Tensei durante a Quarta Grande Guerra Ninja, ele se mostra capaz de utilizar o modo chakra da Kyuubi em combate, mostrando assim ter um controle de chakra muito acima da média.
Algum tempo após a morte do Minato, o próximo ninja que viria a utilizar o jutsu do Ceifeiro da Morte foi ele, o terceiro Hokage Hiruzen. Assim como o Minato, Hiruzen também utilizou o Shikifujin para salvar a Vila da Folha, mas nesse caso foi um pouco diferente, pois já com uma idade bem avançada e já tendo voltado de sua aposentadoria, Orochimaru aproveita essa vulnerabilidade que a Vila da Folha estava passando para realizar um ataque contra a aldeia, onde nesse ataque o Sennin lendário diminui bastante as chances de vitória de Konoha quando prende o Hokage em uma barreira e em seguida invoca através do Edo Tensei os dois primeiros Hokages para enfrentar Hiruzen. E dessa forma se inicia uma luta lendária com Hiruzen provando seu grande poder ao lutar muito bem tanto contra o próprio Orochimaru quanto contra o primeiro e o segundo Hokage, onde em um determinado ponto dessa luta o Hiruzen percebeu que seria impossível ele sair vitorioso desse combate, e então ele utiliza o seu último recurso, o Shikifujin. Mas o jeito que o Hiruzen utilizou essa técnica proibida foi um pouco diferente e bem interessante, pois mesmo estando longe do seu auge físico, Hiruzen, mesmo envolto pelo genjutsu de escuridão do Tobirama, cria dois clones das sombras e dessa forma ele consegue heroicamente dominar o primeiro e o segundo Hokage, selando a alma de ambos dentro do Shinigami e desativando o Edo Tensei do Orochimaru. E mesmo após esse grande feito, Hiruzen ainda teve forças o suficiente para se prender ao Orochimaru e iniciar o processo de selamento do Sennin, que graças à sua espada de Kusanagi consegue golpear Hiruzen e dificultar bastante o seu selamento. Então, quando Hiruzen já estava quase esgotado e prestes a morrer, ele se dá conta de que não teria forças o suficiente para selar a alma do Orochimaru, e dessa forma ele decide pelo menos selar os braços do Sennin, assim impedindo que Orochimaru realizasse qualquer tipo de jutsu até o fim de sua vida, e posteriormente morrendo como um grande herói. Eu te peguei! Agora, o selamento! Agora, muito tempo depois, já durante a Quarta Grande Guerra Ninja, o próximo shinobi que viria a utilizar o jutsu do Ceifeiro da Morte foi o Orochimaru, só que nesse caso foi totalmente diferente, pois ele utilizou o jutsu não para selar alguém, mas sim para libertar quem estava selado, e ele fez isso da seguinte forma. Sendo ressuscitado pelo Sasuke através da marca da maldição da Anko, e tendo sua ajuda solicitada pelo Uchiha para trazer de volta ao campo de batalhas os 4 primeiros Hokages, sabendo que os Hokages estavam selados na barriga do Shinigami, Orochimaru se mostra como um grande gênio nas artes ninjas e realiza algo surpreendente para liberar a alma dos Kages, indo até um templo do clã Uzumaki e obtendo a máscara do Shinigami. Então, utilizando essa máscara, Orochimaru invoca o Shinigami e em seguida, graças aos poderes da máscara, ele faz com que o Shinigami corte a sua própria barriga e dessa forma, libertasse a alma dos 4 primeiros Hokages juntamente com os seus braços que Hiruzen havia prendido. No entanto, esse ritual causa graves ferimentos e certamente leva o seu usuário à morte, onde Orochimaru só sobreviveu aos ferimentos porque rapidamente ele conseguiu trocar de corpo com o Zetsu branco e transferir todos os danos para ele. E com agora as almas libertas do Shinigami, Orochimaru foi capaz de usar o Edo Tensei de forma perfeita para que assim ele pudesse trazer os 4 primeiros Hokages ao campo de batalhas e realizar um grande feito ao retirá-los da barriga do Shinigami e reanimá-los. Shinigami no hara o sakeba fuin wa tokeru. Modotta wa. E como menção honrosa, eu gostaria de citar o Jiraiya como um provável usuário do Shikifujin, pois além dele ter sido aluno do terceiro Hokage e mestre do quarto Hokage, sendo eles grandes usuários desse jutsu, Jiraiya também era muito bom com jutsus de selamento e certamente tinha conhecimento desse jutsu em específico. A Tsunade, por ser uma descendente do clã Senju e do clã Uzumaki, deve ter pelo menos o conhecimento dessa técnica, e também é claro o Naruto Uzumaki, que sendo um dos poucos remanescentes do clã Uzumaki e tendo um bom conhecimento de jutsus de selamento tradicionais de seu clã, é bem capaz que o Naruto também tem conhecimento sobre essa técnica, e espero que ele não utilize, né, porque isso vai resultar na morte dele. Mas eu gostaria de saber, você se lembra de mais algum outro ninja que provavelmente possa dominar o Shikifujin? Deixe aí nos comentários. Comente também sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no Radar, porque isso ajuda bastante na produção de conteúdos, então comenta aí se você tem algum tema legal que possa sugerir, beleza?
Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e ative o sininho de notificações para não perder as novidades do mundo ninja. Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado desse vídeo, até a próxima e fui!